Há momentos nas Escrituras em que uma única frase carrega um peso eterno. Um gesto simples, descrito sem adjetivos excessivos, torna-se um divisor absoluto entre vida e morte, entre graça oferecida e juízo consumado. A narrativa do dilúvio atinge esse ponto quando o texto declara, com sobriedade inquietante, "E o Senhor fechou a porta." Não foi Noé quem a selou por dentro. Não foram as águas que a lacraram por fora. Foi Deus. E nesse ato silencioso, a história da humanidade atravessou um limiar irreversível. O livro de Gênesis não introduz o dilúvio como um capricho divino, mas como resposta santa a uma corrupção total. A Escritura afirma que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Não se trata apenas de atos isolados, mas de uma inclinação interior corrompida, um estado permanente de rebelião. A violência havia se tornado estrutura, a perversão, hábito. E diante disso, Deus não reage com pressa, mas com juízo ponderado, revelando um coração entristecido, não impulsivo. No meio desse cenário, surge Noé, não como herói autônomo, mas como alguém que achou graça aos olhos do Senhor. A própria Escritura faz questão de deixar claro que a distinção de Noé não nasce de mérito independente, mas da graça soberana que o alcança. Deus fala, Deus revela, Deus estabelece um pacto. Cada medida da arca, cada instrução detalhada, cada advertência implícita nasce da iniciativa divina. Noé obedece, não como quem negocia, mas como quem se submete. Durante anos, a construção daquela arca ergueu-se como um testemunho visível, uma estrutura de madeira em terra seca, denunciando silenciosamente que algo estava por vir. Segundo o próprio texto bíblico, Deus declara que o seu espírito não contenderia para sempre com o homem. Havia um limite, um tempo concedido, uma paciência longa, mas não infinita. Enquanto o mundo seguia seu curso, comendo, bebendo, tomando decisões como se o amanhã estivesse garantido, a arca permanecia ali, aberta, aguardando. Quando chega o dia determinado, a narrativa muda de tom. Deus ordena que Noé entre na arca, ele, sua família e os animais, conforme o propósito estabelecido. O texto sagrado é preciso. Entrou Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Não há pressa desordenada, tampouco confusão. Tudo ocorre conforme a palavra anteriormente anunciada. E então, após todos estarem dentro, o versículo declara aquilo que ecoa através dos séculos. E o Senhor fechou a porta. Esse detalhe não é acessório. Ele revela algo profundo sobre a natureza do juízo divino. Até aquele momento, a porta permanecera aberta. A arca não era um cofre secreto, mas um convite público. Contudo, quando Deus a fecha, nenhuma força humana pode reabri-la. A mesma mão que ofereceu refúgio agora estabelece o limite. A Escritura não descreve gritos, nem tentativas tardias. Ela apenas afirma o fato. O silêncio do texto é parte do seu peso. A Bíblia apresenta esse ato como expressão de soberania absoluta. Assim como o Senhor abriu o Mar Vermelho e depois o fechou sobre os egípcios, aqui ele sela a arca não por arbitrariedade, mas por justiça. O juízo não cai sem aviso. Ele vem após longanimidade. Pedro, séculos depois, recorda esse episódio ao afirmar que Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas foram salvas através da água. A ênfase não está na destruição, mas na paciência que precede o fim. O fechamento da porta também revela algo sobre a condição humana. O homem pode ouvir, ver, conviver com o aviso e ainda assim permanecer fora. A Escritura mostra que proximidade com a verdade não é o mesmo que submissão a ela. Muitos viram a arca, poucos entraram.
não porque a entrada fosse estreita, mas porque o coração resistiu. Quando Deus fecha a porta, ele apenas confirma exteriormente uma decisão que já havia sido tomada interiormente. Não é possível ignorar o paralelismo bíblico que emerge desse ato. Jesus, nos evangelhos, recorre aos dias de Noé para falar do juízo final. Ele afirma que assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, também será na vinda do Filho do Homem. Pessoas vivendo normalmente, alheias ao peso espiritual do tempo em que estão inseridas. O fechamento da porta da arca torna-se, assim, um prenúncio solene de um encerramento futuro, igualmente definitivo. Neste primeiro movimento da narrativa, a Escritura nos conduz a um Deus que é, ao mesmo tempo, paciente e determinado. Um Deus que oferece salvação, mas que também estabelece limites. Um Deus que chama, espera, instrui, mas que, no tempo certo, age. O ato de fechar a porta não contradiz sua misericórdia. Antes, a confirma, pois revela que o juízo só vem após a graça ser plenamente exposta. E a pergunta que permanece, sem resposta imediata, ecoa além da história antiga. Quando Deus fecha uma porta, não é porque ele se ausentou, mas porque seu tempo foi cumprido. A questão não é se a porta estava aberta, mas onde cada coração escolheu estar antes que ela se fechasse. Depois que o Senhor fechou a porta, o texto bíblico não se apressa. As águas não caem imediatamente. Há um intervalo silencioso entre o gesto divino e o início do juízo visível. Esse detalhe, muitas vezes ignorado, carrega um peso espiritual profundo. Deus sela a arca primeiro. O destino é definido antes que o mundo perceba o que está prestes a acontecer. A segurança dos que estão dentro não depende do som da chuva, mas da fidelidade daquele que prometeu preservar a vida. Gênesis declara que, após a porta ser fechada, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. O juízo vem de cima e de baixo, envolvendo toda a criação. A terra, que havia sido formada para sustentar a vida, torna-se instrumento de correção. A mesma água que, no princípio, foi separada para organizar o mundo, agora retorna em abundância desmedida. A Escritura não descreve isso como caos sem controle, mas como resposta ordenada à corrupção generalizada. É fundamental observar que Deus não abandona sua criação nesse processo. O texto afirma que as águas prevaleceram, mas também afirma que Deus se lembrou de Noé. Esse lembrar-se não indica esquecimento prévio, mas reafirmação de aliança. Em meio ao juízo, a fidelidade divina permanece ativa. Enquanto o mundo submerge, a arca flutua. Não por habilidade humana, mas porque está nas mãos do Criador. A narrativa bíblica insiste em mostrar que a arca não possuía leme, nem velas, nem qualquer instrumento de direção. Uma vez fechada a porta, Noé não governa o destino da embarcação. Ele não escolhe rotas, não evita tempestades, não interfere no curso das águas. Tudo isso reforça uma verdade essencial. A salvação não é controlada por quem entra, mas por quem fecha a porta e sustenta o caminho. O homem obedece, Deus governa. Enquanto isso, fora da arca, a humanidade enfrenta as consequências de uma decisão prolongada. O juízo não surge como surpresa injusta, mas como conclusão de um processo. A Bíblia não registra arrependimento coletivo tardio, nem clamor organizado. O silêncio do texto é novamente revelador. A palavra não dramatiza, não romantiza, não amplia, ela afirma. E essa sobriedade reforça a gravidade do momento. O dilúvio não destrói apenas pessoas, mas estruturas de pecado. A violência que havia preenchido a terra é interrompida. A corrupção que havia se tornado sistêmica é contida. O juízo divino, aqui, não é vingança, mas purificação. Pedro mais tarde afirmará que o mundo daquele tempo foi destruído pela água, mas
que os céus e a terra atuais estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo. A Escritura conecta os atos de Deus ao longo da história como partes de um mesmo propósito santo. Dentro da arca, o tempo passa de forma diferente. 40 dias de chuva, meses de águas cobrindo montes, longos períodos sem sinais visíveis de mudança. A fé de Noé não se baseia em estímulos externos, mas na palavra recebida. Ele não sabe quando as águas baixarão. Não tem controle sobre o calendário do livramento. Sua obediência agora se expressa em permanência, em espera, em confiança silenciosa. Esse aspecto confronta a experiência humana de maneira direta. A Bíblia revela que entrar na arca não significa ausência de provação. Significa proteção em meio a ela. O juízo acontece, mas não consome aqueles que estão sob a aliança. O sofrimento não é negado, mas o destino é preservado. O texto não promete conforto imediato, mas fidelidade constante. Quando finalmente as águas começam a baixar, o processo é gradual. Não há ruptura abrupta. Deus age com ordem. Um vento passa sobre a terra e as fontes do abismo se fecham. Assim como Deus abriu, ele também encerra. O controle absoluto permanece em suas mãos. Nada escapa à sua autoridade, nem o início, nem o fim. Noé, ao sair da arca, não celebra a si mesmo. Ele constrói um altar. A primeira resposta humana após o juízo é a adoração. Esse detalhe é crucial. A salvação não gera orgulho, mas reverência. A sobrevivência não produz autonomia, mas reconhecimento. Deus, por sua vez, estabelece uma aliança, não apenas com Noé, mas com toda a criação. O arco nas nuvens torna-se sinal visível de uma promessa invisível. A terra não seria novamente destruída por águas. Entretanto, a Escritura não permite que esse sinal seja interpretado como licença para o pecado. A aliança não anula a santidade de Deus. Pelo contrário, ela reafirma que o juízo foi real, necessário e definitivo para aquele tempo. O arco não apaga a memória das águas. Ele aponta para a fidelidade que permanece após elas. O fechamento da porta da arca continua ecoando como um testemunho silencioso. Ele revela que há momentos em que Deus encerra ciclos, estabelece limites e confirma destinos. Não por ausência de misericórdia, mas porque a justiça também é expressão do seu caráter. A história não avança por acaso. Ela se move segundo a palavra daquele que cria, julga, preserva e redime. E enquanto o mundo antigo desapareceu sob as águas, a pergunta que permanece não é sobre a força do dilúvio, mas sobre a disposição do coração humano diante da voz que advertiu antes da chuva. Quando as águas cessam e a terra reaparece, a Escritura não apresenta um recomeço ingênuo, mas um mundo marcado pela memória do juízo. O silêncio que paira após o dilúvio não é vazio, é carregado de significado. A criação emerge purificada, mas o coração humano permanece sob observação divina. O texto bíblico conduz o leitor a compreender que o problema nunca esteve apenas no ambiente, mas no interior do homem. Deus fala novamente com Noé, não como quem improvisa, mas como quem reafirma sua ordem soberana. O mandato é claro: frutificar, multiplicar e encher a terra. As palavras ecoam o que fora dito a Adão no princípio, estabelecendo um paralelo intencional. A humanidade recebe outra oportunidade, não porque tenha provado merecê-la, mas porque Deus permanece fiel ao seu propósito original. Ainda assim, algo mudou. O mundo pós-dilúvio não é idêntico ao Éden. Há marcas, há limites, há advertências. O temor de Deus passa a ocupar um lugar central. A relação entre o homem e a criação é redefinida. A Escritura mostra que a violência que antes dominava a terra não foi ignorada. Agora, Deus estabelece princípios de responsabilidade moral mais explícitos. O sangue,
símbolo da vida, recebe um valor sagrado reafirmado. A justiça divina não se dilui após o juízo. Ela se estrutura com ainda mais clareza. Esse momento revela que o fechamento da porta da arca não foi um ato isolado, mas parte de um padrão divino. Deus estabelece limites visíveis para ensinar verdades invisíveis. Assim como a porta delimitou quem estava dentro e quem estava fora, agora a aliança delimita o que é santo e o que é profano. O arco nas nuvens não é um sinal de tolerância ao pecado, mas um testemunho de que Deus governa a história com propósito e memória. Entretanto, a Escritura não romantiza a nova humanidade. Pouco tempo após o recomeço, o texto revela a fragilidade moral de Noé. O homem que encontrou graça diante do Senhor não é apresentado como impecável. A Bíblia não oculta suas falhas. Esse detalhe é essencial para preservar a centralidade de Deus na narrativa. A salvação não exalta o homem, ela expõe ainda mais a necessidade contínua da graça. O episódio que envolve Noé e seus filhos revela que a inclinação do coração humano não foi erradicada pelas águas. A corrupção foi julgada, mas a natureza caída permanece. Isso prepara o leitor para uma compreensão mais profunda do plano redentor. O dilúvio não foi a solução final. Foi um marco pedagógico, um testemunho histórico de que o juízo é real, mas insuficiente para transformar o interior do homem de forma definitiva. A Escritura, ao registrar essas falhas, aponta para algo maior. O problema do pecado não é resolvido por meio da destruição externa, mas pela intervenção divina no coração. Os profetas, mais tarde, anunciarão um tempo em que Deus daria um novo coração e colocaria um novo espírito dentro do homem. O dilúvio prepara o terreno teológico para essa promessa futura, mostrando que a limpeza exterior não substitui a regeneração interior. O fechamento da porta da arca, visto à luz desse desenvolvimento, ganha um significado ainda mais profundo. Ele não apenas separou vivos e mortos, mas revelou que a salvação não pode depender da justiça humana. Se dependesse, nem mesmo Noé permaneceria em pé. A Escritura afirma que não há justo, nenhum sequer. O que sustentou Noé não foi sua perfeição, mas a graça que o alcançou antes, durante e depois do juízo. Esse padrão se repete ao longo da Bíblia. Deus chama, separa, preserva, corrige e continua conduzindo a história em direção ao seu propósito eterno. O arco nas nuvens permanece como sinal de lembrança, não para Deus, que jamais esquece, mas para o homem, que tende a perder de vista o peso do juízo e a profundidade da misericórdia. O mundo segue seu curso, multiplicando-se novamente, espalhando-se pela terra, construindo cidades, desenvolvendo línguas e culturas. Contudo, a narrativa bíblica mantém o leitor atento. A raiz do problema permanece ativa. O orgulho ressurge. A autonomia humana volta a se manifestar. A torre que se erguerá mais adiante será outro testemunho de que o homem continua buscando segurança fora da submissão a Deus. Assim, o capítulo pós-dilúvio não encerra a história, mas aprofunda sua tensão. A porta da arca fechada permanece como memória viva de que há momentos em que Deus intervém de forma definitiva, mas também como lembrete de que o juízo, por si só, não redime. Ele revela, ele limita, ele prepara o caminho. A grande questão que emerge desse cenário não é apenas quem sobreviveu ao dilúvio, mas por que, mesmo após tamanha manifestação do poder divino, o coração humano continua vulnerável à queda. A Escritura não responde de imediato. Ela conduz o leitor adiante, passo a passo, até que a resposta surja não em madeira selada, nem em águas que sobem, mas em um plano que atravessa gerações, alianças e promessas, apontando para uma redenção que ainda estava por se revelar plenamente. À medida que a história avança, a Escritura conduz o olhar para além das águas do dilúvio,
e revela um princípio que atravessa toda a revelação bíblica. Deus não apenas salva, Ele determina o tempo, o modo e o limite da salvação. O fechamento da porta da arca não permanece isolado no passado. Ele se torna um sinal que ecoa em outros momentos decisivos, onde o agir soberano do Senhor estabelece fronteiras claras entre aceitação e rejeição, entre vida preservada e juízo consumado. A Bíblia revela que Deus age por meio de alianças. Cada aliança carrega promessas, responsabilidades e sinais visíveis. Com Noé, o sinal foi o arco. Com Abraão, a promessa envolveu descendência e terra. Com Israel, a lei estabeleceu limites santos. Em todos esses momentos, o padrão se repete. Deus chama, o homem responde, e o Senhor confirma o que foi estabelecido. A porta fechada da arca se harmoniza com esse padrão, pois demonstra que a aliança não é apenas convite, mas também compromisso irrevogável. Quando Deus escolhe Abraão, ele novamente separa. A Escritura afirma que o Senhor chamou Abrão para fora de sua terra, de sua parentela, de sua casa paterna. A separação não é geográfica apenas, é espiritual. Assim como entrar na arca significou deixar o mundo que estava sob juízo, seguir o chamado de Deus sempre exige ruptura com aquilo que se opõe à sua vontade. Não há neutralidade no agir divino. Ou se está dentro do que ele estabelece, ou fora. Essa verdade se aprofunda quando a narrativa bíblica alcança o Êxodo. O povo de Israel é liberto do Egito por um ato poderoso de Deus. Mais uma vez, a salvação ocorre por meio de um limite definido. O sangue nos umbrais das portas, na noite da Páscoa, marca quem está protegido do juízo. O anjo destruidor passa, mas não entra onde Deus determinou que não entrasse. A porta marcada se torna novamente linha divisória. Não é o clamor dos primogênitos que detém o juízo, mas a obediência à palavra revelada. A Escritura conecta esses eventos não por acaso, mas por coerência teológica. Em cada geração, Deus ensina que sua salvação não é genérica nem automática. Ela é concedida segundo sua palavra e recebida pela fé obediente. A porta da arca fechada por Deus encontra eco nas portas marcadas no Egito. Em ambos os casos, a decisão divina antecede a manifestação do juízo, e a proteção depende da submissão ao que foi revelado. Os profetas reforçam esse padrão ao longo da história de Israel. Isaías declara que o Senhor é um Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. Ao mesmo tempo, anuncia dias em que as portas da cidade seriam fechadas, não para excluir arbitrariamente, mas para preservar o remanescente fiel. A ideia de fechamento nas Escrituras nunca aparece como gesto de capricho, mas como ato de preservação do que é santo. Quando a revelação avança para os escritos sapienciais, o mesmo princípio é reafirmado. O livro de Provérbios fala de portas que conduzem à vida e caminhos que levam à morte. A escolha é apresentada, mas o resultado é definido por Deus. O homem planeja, mas o Senhor dirige. Essa tensão entre responsabilidade humana e soberania divina atravessa toda a Bíblia, e a arca permanece como um dos símbolos mais claros dessa realidade. Nos Evangelhos, o próprio Cristo retoma essa linguagem ao falar de portas e acessos. Ele declara que a porta é estreita e o caminho apertado que conduz à vida, e que poucos a encontram. Essa afirmação não contradiz a narrativa de Noé, mas a aprofunda. Assim como muitos viram a arca e não entraram, muitos ouvem a palavra e não se submetem a ela. A dificuldade não está no convite, mas na disposição do coração. É importante notar que, nas Escrituras, Deus nunca é apresentado como alguém que fecha uma porta sem antes ter falado. Antes do dilúvio, houve advertência. Antes do êxodo, houve anúncio. Antes do exílio, houve profecia. O juízo não é silencioso.
ele é precedido pela revelação. O fechamento da porta da arca, portanto, sela um processo que já estava em andamento havia muito tempo. Esse padrão revela algo essencial sobre o caráter de Deus. Ele é longânimo, mas não permissivo. Ele é misericordioso, mas não negligente. Sua paciência não anula sua justiça, antes a prepara. A Escritura ensina que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. O tempo de plantar e o tempo de arrancar. O tempo de falar e o tempo de calar. O tempo de abrir e o tempo de fechar. A porta fechada da arca permanece assim como um testemunho teológico permanente. Ela proclama que Deus governa a história com autoridade plena. Nenhuma decisão humana pode forçar sua mão. Nenhum atraso humano pode frustrar seu propósito. Quando ele encerra, está encerrado. Quando ele preserva, está preservado. E diante desse testemunho, a Escritura conduz o leitor a uma reflexão inevitável. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então seus princípios não mudaram. A porta que se fechou no passado não é uma relíquia de uma era distante, mas um aviso solene de que a história caminha para outros momentos igualmente decisivos, nos quais a resposta à revelação divina terá consequências eternas. À medida que a revelação bíblica se aproxima do seu clímax, o princípio revelado na arca alcança sua expressão mais clara. Deus não apenas executa o juízo, ele define quem permanece de pé diante dele. A porta fechada no passado não foi um episódio isolado, mas um anúncio silencioso de uma verdade que atravessa toda a Escritura. A salvação pertence ao Senhor, e o acesso a ela acontece segundo sua vontade revelada. Os profetas ampliam essa compreensão ao anunciar o dia do Senhor. Esse dia não é descrito como um evento leve ou simbólico, mas como tempo de prestação de contas, de revelação plena, de separação definitiva. Joel declara que esse dia é grande e muito terrível. Quem o poderá suportar? Sofonias fala de um tempo de angústia, de devastação e de escuridão. Em todas essas declarações, o mesmo princípio permanece. Há um momento em que Deus age de forma conclusiva, e quando esse momento chega, não há retorno possível. A Escritura apresenta esse dia não como uma surpresa injusta, mas como o cumprimento de tudo o que foi anunciado antes. Assim como o mundo antigo teve tempo para ouvir, também as gerações posteriores receberam advertências claras. O problema nunca foi a ausência de luz, mas resistência à revelação. A porta fechada da arca ecoa nesses anúncios proféticos como sinal de que o juízo não surge por falta de misericórdia, mas por rejeição persistente da verdade. Quando a revelação alcança os evangelhos, essa realidade assume contornos ainda mais solenes. Jesus fala repetidas vezes sobre vigilância, prontidão e discernimento do tempo. Ele narra parábolas onde portas são fechadas, festas seguem sem os que chegaram tarde, e oportunidades não retornam após serem desprezadas. Em todas essas imagens, a mesma lógica se mantém. Há um tempo concedido e um tempo encerrado. A responsabilidade humana se manifesta na resposta, mas a autoridade final pertence a Deus. Cristo não apresenta essas verdades para gerar pânico, mas para despertar consciência. Ele afirma que muitos dirão: Senhor, Senhor, mas não entrarão. Não porque lhes foi negado o acesso arbitrariamente, mas porque nunca se submeteram à vontade do Pai. A Escritura mostra que proximidade religiosa não substitui obediência verdadeira. Assim como a arca esteve visível diante de todos, a palavra esteve acessível. Ainda assim, poucos entraram. O Novo Testamento retoma o dilúvio de Noé como figura do juízo futuro. Pedro afirma que o mundo de então foi destruído pela água e que o mundo atual está reservado para o fogo, guardado para o dia do juízo e da perdição dos ímpios. Essa declaração não é alegórica. Ela conecta eventos históricos,
a realidades escatológicas. A arca, nesse contexto, torna-se testemunho de que Deus age na história de forma concreta e decisiva. Ao mesmo tempo, a Escritura deixa claro que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O profeta Ezequiel registra a própria declaração divina: que o ímpio se converta de seus caminhos e viva. Essa tensão entre justiça e misericórdia não se resolve pela negação de uma das partes, mas pela harmonia perfeita do caráter de Deus. A porta se fecha, mas apenas depois que a graça foi oferecida amplamente. Esse equilíbrio revela algo profundo sobre o livre-arbítrio humano. A Bíblia não apresenta o homem como marionete, mas como responsável por sua resposta. No entanto, também não apresenta a salvação como resultado de esforço autônomo. Entrar na arca exigiu obediência, mas permanecer seguro exigiu a ação contínua de Deus. Assim, a Escritura preserva a tensão saudável entre fé e soberania, sem permitir que uma anule a outra. A porta fechada também confronta a ilusão de que sempre haverá outra chance. A narrativa bíblica não sustenta essa ideia. Há momentos em que Deus chama e há momentos em que Ele confirma. O autor de Hebreus adverte que hoje é o dia aceitável, hoje é o tempo oportuno. Essa urgência não nasce do medo, mas da compreensão de que a revelação exige resposta, enquanto há tempo. À medida que a história se aproxima do fim revelado nas Escrituras, o cenário se torna ainda mais solene. O livro do Apocalipse descreve portas abertas por Deus, mas também fala de selos, de limites e de julgamentos que não podem ser revertidos. O Cordeiro abre os selos. Nada acontece fora de sua autoridade. O mesmo Deus que fechou a porta da arca é aquele que governa o desfecho final da história. Nesse ponto, a arca deixa de ser apenas um evento antigo e passa a ser um espelho espiritual. Ela revela que Deus salva, preserva, conduz e julga. Revela que há abrigo, mas também há exclusão. Revela que a graça é real, mas não negociável. Revela que o tempo de Deus não se ajusta à conveniência humana. E diante dessa revelação, a Escritura conduz o leitor a um silêncio reverente. Não para desespero, mas para exame. Não para condenação precipitada, mas para discernimento. A porta fechada da arca permanece como um marco eterno, lembrando que a história não caminha para o acaso, mas para um encontro definitivo com o Deus que fala, chama, espera e, no tempo certo, sela o que foi decidido. Quando a Escritura conduz o olhar para o horizonte final da história, o gesto antigo de Deus fechando a porta da arca deixa de ser apenas memória e se transforma em espelho. Não é um eco distante, mas uma advertência permanente. A Bíblia revela que a história caminha, não em círculos desordenados, mas em direção a um desfecho estabelecido pelo próprio Criador. O mesmo Deus que abriu caminhos, fez alianças e preservou um remanescente é aquele que, no tempo determinado, encerra ciclos de forma definitiva. O testemunho bíblico afirma que Deus não muda. Seus atributos permanecem firmes. Sua santidade não se dilui com o passar das gerações. Sua justiça não se adapta às expectativas humanas. Sua misericórdia não é fruto de instabilidade emocional, mas expressão consciente de sua vontade soberana. Por isso, o fechamento da porta da arca não contradiz o restante da revelação. Ele a confirma. É a mesma mão que abençoa, disciplina. O mesmo Deus que chama, julga. A Escritura deixa claro que a história não é conduzida apenas por eventos visíveis, mas por decisões espirituais. Antes das águas, houve advertência. Antes do juízo, houve paciência. Antes do fechamento da porta, houve convite. Nada acontece de forma abrupta aos olhos de Deus. O que parece repentino ao homem é, muitas vezes, o resultado de uma longa resistência silenciosa à verdade revelada. Ao longo de toda a Bíblia,
Deus se apresenta como aquele que vê o coração. Ele não se move por aparências, nem por declarações vazias. O mundo antigo pode ter ignorado a arca como um objeto estranho, mas Deus conhecia o interior de cada consciência. O juízo não caiu por falta de informação, mas por rejeição persistente. A Escritura não descreve um Deus ausente, mas um Deus que falou e foi desprezado. Essa verdade alcança seu ápice quando a palavra revela que, no fim, todas as coisas serão expostas diante daquele que tudo vê. Nada permanecerá oculto. Nenhuma intenção ficará encoberta. Nenhuma escolha será esquecida. O fechamento da porta da arca antecipa essa realidade escatológica. Chega um momento em que a oportunidade cede lugar à confirmação. Não há pressa nesse processo, mas há certeza. O texto bíblico jamais apresenta o juízo como prazer divino. Pelo contrário, revela um Deus que se entristece com a corrupção, que se compadece do homem, que deseja a vida. Ainda assim, ele não negocia sua santidade. A graça não é a ausência de critérios, é a oferta de redenção antes do fim. Quando a porta se fecha, ela não cancela a misericórdia. Ela revela que a misericórdia foi recusada. Nesse ponto, a narrativa bíblica desloca o foco da curiosidade histórica para a responsabilidade espiritual. A pergunta central não é como foi o dilúvio, mas o que ele revela sobre o relacionamento entre Deus e o homem. A arca não foi apenas um abrigo físico, foi um testemunho moral. Ela declarou, sem palavras, que Deus leva a sério o pecado, mas também leva a sério sua promessa de salvação. A Escritura ensina que o tempo presente é sempre apresentado como oportunidade. O hoje carrega peso eterno. O autor de Hebreus adverte para que ninguém endureça o coração, enquanto ainda se ouve a voz de Deus. Essa advertência não é ameaça vazia, é convite solene. Enquanto a porta está aberta, há esperança. Enquanto a palavra é anunciada, há possibilidade de resposta. Entretanto, a Bíblia também ensina que a história não se prolonga indefinidamente. Há um fim estabelecido. Há um dia determinado. Assim como o mundo antigo teve seu encerramento, a revelação aponta para um desfecho final, em que a justiça será plenamente manifesta. Nesse dia, não haverá improviso. Tudo já estará definido segundo a verdade revelada. O gesto silencioso de Deus, fechando a porta da arca, permanece como símbolo incontornável dessa realidade. Ele revela que Deus não age movido por pressão externa, nem por clamor tardio. Ele age segundo sua palavra. A segurança não está em reconhecer a tempestade quando ela começa, mas em ouvir a voz que falou antes da chuva. Ao encerrar essa jornada pelas Escrituras, não se oferece uma resposta simples, nem uma conclusão confortável. A Bíblia não faz isso. Ela conduz à reflexão, ela confronta, ela chama à reverência. A pergunta que permanece não é dirigida ao passado, mas ao presente. Quando Deus fala, quando Ele adverte, quando Ele convida, onde está o coração humano? A porta da arca foi fechada uma única vez, mas seu significado atravessa os séculos. Ela continua declarando que Deus é soberano, que sua justiça é real, que sua graça é profunda e que seu plano redentor não falha. O silêncio após o fechamento não é vazio, é confirmação. E diante dessa revelação, resta ao leitor não apenas admirar a narrativa, mas permitir que ela examine a própria consciência. Pois a Escritura deixa claro que o mesmo Deus que fechou a porta no passado continua governando a história hoje, e nada escapa ao seu olhar. Se este conteúdo falou ao seu coração, manifeste isso curtindo o vídeo, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para acompanhar os próximos episódios desta série. Compartilhe com quem também deseja compreender mais profundamente as Escrituras e deixe nos comentários suas reflexões ou perguntas. A história bíblica não termina aqui, e o próximo encontro revelará ainda mais
sobre o agir soberano de Deus ao longo do tempo.